pessoal, hoje dando continuidade a todo o trabalho que eu estou fazendo para voltar aos treinamentos, vou voltar aqui a filmar um treinamento TRP meu. A gente já rodou, não sei quanto tempo atrás, em relação ao vídeo de hoje. Vocês viram o vídeo anterior quando eu comecei os meus treinamentos no TRP, minha primeira sessão de TRP depois da lesão. No treino de hoje, na sessão de hoje, se passaram algumas semanas, realmente não me recordo agora e consigo precisar quantas semanas se passaram, mas se passaram algumas semanas onde eu treinei sistematicamente de 3 a 4 vezes por semana no TRP. E obviamente ao longo desse tempo tive uma evolução, voltando a um condicionamento, a uma condição pré-lesão, né? Não estou ainda totalmente recomposto a minha condição pré-lesão, ou seja, eu não estou treinando ainda na intensidade do TRP que eu treinava antes da lesão. Não que eu treinasse forte, mas tinha um treino razoável, visando sempre estar bem condicionado para poder praticar o esporte. Eu não me encontro ainda nessa condição, mas me encontro perto dessa condição. E em relação à primeira sessão, eu tive uma evolução bastante grande. Então hoje a gente vai filmar de novo algumas condicionantes aqui do treinamento, alguns exercícios. Vocês vão poder fazer um comparativo com essa minha primeira sessão que a gente já divulgou no Treino em Foco, nessa série. Foi uma videoaula nessa série. E poder comparar como é que estava a execução, como é que eram as quilagens em relação à minha primeira sessão e a sessão de hoje. Como eu disse, não sei precisar quantas sessões passaram, mas já houve várias sessões e eu tive uma evolução. Então o legal, a estratégia aqui, como eu disse e venho dizendo ao longo da série, ela tem por pretensão ser o mais informativa possível, mostrando alguém que sofreu uma lesão, se descondicionou fortemente em função daquela lesão e por ficar completamente parado, no meu caso, 3 meses e meio, e depois retomar gradativamente o condicionamento físico, a volta aos treinamentos e poder mostrar um pouco disso, poder mostrar como voltar a esses treinamentos. Então a sessão de hoje é importante fazer um paralelo e um comparativo com a minha primeira sessão do TRP, para ver como que houve esse processo de ganho entre uma sessão e outra. E o que eu fiz ao longo desse tempo são coisas extremamente básicas que nós deveríamos fazer em todas as condições evolutivas voltando ao treinamento. Ou seja, eu trabalhei em cima das variáveis de carga de treinamento e fui evoluindo com essas variáveis. Particularmente, eu evolui um pouquinho no número de repetições por série, evolui bastante na quilagem. Meu objetivo maior era aumentar a quilagem para aumentar o recrutamento da unidade motora, jogar mais músculo, tanto estabilizador como músculo motor do movimento a atuar durante a execução do exercício. Não aumentei as 2 séries, mantive as 2 séries, continuo trabalhando com 2 séries. Amplitude do movimento trabalhei um pouquinho mais, em alguns eu mantive ponto de descanso, em alguns exercícios. Em outros exercícios eu tirei ponto de descanso. Então tudo isso eu fui mexendo com as variáveis de carga no TRP e fazendo uma evolução da intensidade da carga de treinamento. Coisas bem básicas. Então o critério maior foi trabalhar com a quilagem, o aumento de quilagem, um controle maior na técnica de execução do exercício. Esse controle maior se vê na velocidade de execução, controlar melhor as velocidades de execução, tanto concêntrica quanto excêntrica. Em alguns exercícios retirar o ponto de descanso, em outros eu ainda não retirei. E aumentar também a intensidade pela velocidade de execução, como eu tinha dito, e a amplitude de movimento. A ordem dos exercícios também eu modifiquei um pouquinho para ficar um pouco mais intenso, nada muito intenso ainda. Não mudei muitos exercícios em relação à primeira sessão, houve pequenas mudanças de exercícios. Vocês vão poder fazer essa análise comparando a sessão de hoje com a sessão anterior, a minha primeira sessão de treinamento. Então foi um programa evolutivo, normal, tranquilo, clássico, que todo mundo deveria fazer com paciência, muita paciência para evoluir com o trabalho. E hoje nós vamos ver então, através dos vídeos que eu vou gravar, como eu me encontro hoje no treinamento. Claro que ainda tem muita coisa para avançar, para que eu possa retomar pelo menos o estágio que eu estava antes da lesão, tanto com controle técnico de execução do exercício, quanto da quilagem dos exercícios, quanto do volume de treinamento como um todo. Eu estava trabalhando com 3, 4 séries, eu ainda continuo trabalhando com 2 séries, 3, 4 séries antes da lesão, pré-lesão. Então existe ainda um caminho a ser percorrido, pelo menos para eu empatar, vamos dizer assim, para que eu empate com o que eu vinha treinando antes. Mas de qualquer forma, o processo evolutivo está ocorrendo. Vocês vão ter a oportunidade de ver esse processo evolutivo nos vídeos. Eu vou gravar os vídeos e vou analisar os vídeos depois rodando na tela do computador e fazendo um comentário com vocês. Então vai ter uma forma meio diferente. Eu abro aqui, faço esse discurso todo que eu fiz agora e depois os exercícios eu vou comentando, como eu já fiz no primeiro vídeo, comentando exercício por exercício, algumas condicionantes de exercícios com vocês, tá ok? Eu também usando a cinta do cardiofrequencímetro e o cardiofrequencímetro.
Minha frequência cardíaca de repouso, que não é de repouso agora aqui, porque eu estou conversando com vocês, estou em pé, não é exatamente de repouso, está 71, 72, 73, 70, está variando em torno disso, tá ok? Mas eu vou monitorar também alguns picos cardíacos, como é que estão acontecendo no exercício para ver como é que está essa evolução. Porque nos primeiros treinos com uma quilagem extremamente baixa, usando o monitor cardíaco, eu percebi que tinha picos ainda bastante elevados, mesmo com cargas, quilagens, número de repetições bastante baixo, longe de fazer com falha concêntrica. Hoje em alguns exercícios eu já me aproximo de fazer com falha concêntrica, me aproximo, não estou executando com falha concêntrica ainda, mas me aproximo, e isso faz então que a minha frequência cardíaca tenha picos de esforço cardiovascular, mas o importante é verificar se agora com uma carga mais alta o pico cardíaco não está dando tão alto. Embora o trabalho aqui seja extremamente intermitente e anaeróbio, há um esforço cardiovascular que vai se tornar intermitente. Então a gente vai fazer um monitoramento também, algumas filmagens eu vou mostrar o pico cardíaco, mas com um intuito informativo, e depois eu discuto isso, tá ok? Então vamos aos exercícios. Bom, galera, agora vamos dar uma analisada então no meu treinamento, né? Eu vou rodar aqui os vídeos para a gente analisar. Bom, o primeiro exercício que eu começo a sessão é o supino. Se comparado com a quilagem que eu iniciei o programa de treinamento, vocês podem perceber que já está um pouco maior. Estou trabalhando aí com 18 kg de cada lado da barra e uma barra de 10 kg. Evidente que não é ainda o ideal para eu treinar, eu quero avançar um pouco mais, mas já está de bom tamanho o meu avanço. Considero assim um avanço bastante adequado e importante no treinamento. Então vocês podem perceber que eu não fui até repetição máxima no supino. Na última ali deu para a gente perceber, eu não estou indo em repetição máxima, fazendo falha concêntrica em nenhum movimento dos exercícios que eu realizo até então. Mas procurei aumentar a quilagem, fazer um esforço maior, um recrutamento de unidade motora maior. Claro que isso também tem uma certa aceleração de pico cardíaco. Em alguns exercícios eu vou mostrar esses picos cardíacos. Percebam também que eu não entro exatamente em ponto de descanso, eu me aproximo do ponto de descanso, estendo o cotovelo e já volto. Não deixo dar aquela descansada nesse caso. Eu praticamente não utilizo o ponto de descanso aqui. Eu estava utilizando, eu parava com essa barra em cima e eu fui gradativamente tirando isso no final da extensão do cotovelo. Então é um detalhe biomecânico aqui que eu me procurei em cuidar. Eu faço movimentação das escápulas, o ritmo escapulomeral ele acontece, aqui eu não deixo escápula totalmente neutro, porque no esporte que eu pratico, e o meu treinamento é para voltar à prática esportiva, eu movimento as escápulas, né, durante os movimentos de aduções e abduções transversais do ombro. Então, pensando aí no princípio da especificidade, eu tento fazer o treinamento de TRP com algum grau de especificidade. A gente está longe da especificidade dos esportes, mas aquilo que eu posso fazer, eu procuro trabalhar. Então, o ritmo escapulomeral eu procuro manter sempre que possível nos exercícios, porque no esporte que eu vou praticar depois, um basquete, um vôlei, um futevôlei, obviamente isso vai acontecer. Então percebam bem aqui que a gente verifica que me aproximo do ponto de descanso, praticamente entro e já volto em fase excêntrica. Aqui sim, aqui eu entrei em ponto de descanso, estendi o cotovelo para guardar a barra. Tá? Então esse é o primeiro exercício, algumas considerações. Outro detalhe que eu poderia comentar para vocês é os pés no solo, né? Mas eu não entro, percebam bem que eu não entro aqui em hiperlordose lombar, mesmo mantendo os pés no solo, porque é um banco baixo, esse banco do supino. Então me permite manter a curvatura, as curvaturas da coluna de forma anatômica, de forma normal, sem maiores problemas, colocando os dois pés no solo, eu consigo manter. Então a execução procuro fazer um pouquinho mais acelerada na fase concêntrica e mais conduzida na fase excêntrica do movimento. E tecnicamente o movimento não, eu diria que ainda tem alguns detalhes para melhorar, mas ele está muito melhor do que quando eu comecei. Meu controle coordenativo está bem melhor. E isso me deixa bastante satisfeito, então, com relação aqui a algumas considerações do exercício supino. Eu faço uma série do supino e já na sequência faço uma série do stiff. Estou fazendo 2 séries de cada exercício. Aqui então agora a gente vai ver do stiff. Então aqui a execução do stiff. Eu entro e alinho o corpo em cima, eu entro em ponto de descanso, fazendo esse alinhamento em cima. Mas se vocês observarem a videoaula do primeiro treinamento TRP, vocês vão perceber que eu evolui bastante com a quilagem. Eu estou com 10 quilos agora de cada lado da barra. Treinava com 20, então praticamente é a metade da quilagem com que eu treinava, mas estou voltando aos treinos, né? Sem pressa,
cuidando da minha lesão, e aqui é um exercício, um movimento que tensiona muito, tanto os paravertebrais, os eretores da coluna, quanto o quadrado lombar. Eu tomei muito cuidado em evoluir. E aqui a minha frequência cardíaca pico, 144 no final do exercício. Percebo que eu não fui até a repetição máxima, não teve falha momentânea concêntrica. Como eu disse antes, em nenhum exercício eu tenho feito isso. Não estou buscando isso, talvez no futuro. Mas no momento é me condicionar para me permitir a prática esportiva. Eu pretendo dentro de poucos dias voltar aos treinamentos do futevôlei. Eu bater uma bola no futevôlei, mas vou começar trabalhando fundamento, onde a gente controla melhor o esforço, ao invés de ir diretamente para o jogo. Vou começar primeiro movimentos de fundamento, bem leve, para sentir a lesão. Nesse caso aqui, o quadrado lombar bastante solicitado, como eu havia dito. Eu não tenho a sensação de dor no quadrado lombar, eu tinha antes. Tinha um desconforto com a sensação ali de atuando, agora não. Então isso me mostra que o quadrado lombar evoluiu bem e estou tentando aí buscar uma evolução forte dos eretores da coluna também. Obviamente, dinamicamente, a musculatura envolvida é glúteo máximo e isquiotibiais, os principais músculos dinâmicos aí envolvidos. E ainda tem um movimento da pelve para trás e para frente que eu quero tirar, mas eu ainda mantenho, percebam bem, ó, pelve para trás e para frente. Eu faço esse movimento para aliviar um pouco a tensão muscular. Um pouco, não estou tirando a tensão muscular, estou fazendo um pequeno alívio. Mas agora o meu próximo passo no caso do stiff ao fazer, não fazer esse movimento pélvico para frente e para trás. A retro e anteversão da pelve não acontece, consigo manter bem o alinhamento da coluna vertebral, procuro deixar as escápulas em neutro, na posição adequada, travadas, e aí executo o stiff. Então eu estou conseguindo fazer isso melhor. Como eu disse, a coordenação do movimento vai melhorando. E um pico aí cardíaco de 144 batimentos por minuto. Se vocês estão acompanhando a série, vocês estão acompanhando também a série em que eu tracei as minhas zonas alvos de trabalho de caminhada e posteriormente de trote. Vocês podem perceber que esses picos cardíacos aí, eles chegam a 70, 80% do meu máximo, ou em torno de 60, 70, 80% dependendo do exercício. Tá? Como eu disse antes, eu faço uma série de supino, venho para uma série de stiff, a segunda série de supino, a segunda série de stiff, e encerro esses dois exercícios. Grupos musculares totalmente distantes, né, diferentes, então me permite sair do supino e já na sequência, sem intervalo, fazer o stiff. Terminei o stiff, sem intervalo, volto para o supino, terminei o supino, a sua segunda série, sem intervalo, volto para o stiff. Então eu trabalho nessa sequência de dois exercícios, sem intervalos de descanso. Termino um, já executo o outro, termino o outro, porque são grupamentos musculares diferentes, e isso também faz com que eu tenha uma rentabilidade de tempo para treinar. Como eu tenho pouco tempo, então eu procuro também montar os exercícios de tal forma que me potencialize o uso do meu tempo. Isso é o ideal para um processo, por exemplo, hipertrófico? Logicamente que não. Mas quero lembrá-los que o meu objetivo não é hipertrofia, é ter ganho de força, aumentar o recrutamento, sincronização de unidade motora, somação de unidade motora, inibição de grupos musculares antagônicos, então todo um processo neural de treinamento de força e obviamente aí algum trabalho para musculatura, por isso a elevação das quilares. Então supino, stiff uma primeira série sem intervalo, supino, stiff uma segunda série sem intervalo entre nenhum dos exercícios em nenhum momento. 2 séries, encerro essa sequência de micro rodízio. E aí eu passo para a puxada. Aqui a gente já vê a puxada frontal, o pulling, né? A execução, a barra até aproximadamente abaixo do pescoço, pela frente do corpo. A extensão do cotovelo é praticamente completa e eu já volto à tração concêntrica. Mantenho um bom alinhamento da coluna vertebral e o enfoque durante o exercício, a minha concentração durante o exercício é no movimento glenumeral. Ou seja, fazer a adução e a abdução agora controlada, adução concêntrica e abdução controlada excêntrica, conduzida excêntrica glenumeral. O enfoque é nesse, não é a flexão do cotovelo que ocorre associada ao movimento de puxada. Então essa é a ideia, essa é a concentração, o alinhamento de coluna vertebral, procuro sempre estar enfocando também para manter as curvaturas anatômicas, fisiológicas e normais da coluna vertebral, preservá-las durante o exercício. Foco no exercício, concentração e, como eu disse, o enfoque da minha tração no movimento é o movimento glenumeral. Existe uma rotação superior, uma rotação lateral e no movimento de abdução, que ocorre agora, e uma rotação medial, uma rotação inferior no movimento de adução, que ocorreu agora. Esses movimentos, então, têm um ritmo escapulohumeral, mais uma vez ocorrendo aqui, e eu mantenho esse ritmo escapulohumeral, é meu interesse
para a prática esportiva. Por quê? Mais uma vez, pensando na especificidade do movimento ou do esporte, eu sempre que atuo no esporte com movimentos glenumerais, há um ritmo escapulonumeral, então eu pretendo trabalhar a força dos movimentos glenumerais com o ritmo da escápula associado. Porque é isso que acontece no esporte, princípio da especificidade, tentando acoplar da melhor forma possível no treinamento. Bom, feito a puxada, sem intervalo de descanso nenhum, eu passo para extensão de joelhos, tá ok? A mesma lógica que eu descrevi para o primeiro micro-rodízio. Então aqui eu tenho o segundo micro-rodízio, que eu faço a primeira série da puxada, sem intervalo, vou para a primeira série do extensor de joelho. Terminando a primeira série do extensor de joelho, volto para a puxada para fazer a segunda série, realizo a segunda série, terminando a segunda série, volto a fazer a segunda série do extensor de joelho. Então, em momento nenhum, eu coloco intervalos de descanso, a não ser o intervalo de deslocamento de um exercício para o outro, tá ok? Percebam que na execução do extensor de joelho, eu procuro estender completamente os joelhos, aqui vou mostrar também o pico cardíaco, um envolvimento muscular de sinergismo estabilizador grande nesse exercício. Embora a musculatura motora seja quadríceps especificamente, tem um sinergismo da parte superior do corpo, de abdominal, aqui contraindo, a gente percebe bem ali pelo movimento da camisa. Para estabilizar a pelve também, um sinergismo para quando o reto femoral entrar em ação não produzir uma anteversão pélvica. Então, quer dizer, tem vários músculos sinergistas estabilizadores. Percebam também que no extensor de joelho eu faço uma forma um pouco dropada, não é um drop set, mas é uma acoplagem. Como é uma musculatura muito isolada, extensor de joelho de forma dinâmica, eu acabo fadigando rápido, aqui com poucas repetições eu já começo a fadigar. Então no momento que eu me aproximo da fadiga sem repetição máxima, eu paro, baixo um pouco a quilagem, por isso a ideia dropada do exercício, e dou mais uma continuidade em algumas repetições a mais, para ter um número de repetição total da série um pouco maior. Então eu faço uma forma de drop set, não é bem um drop set, porque eu quebro a quilagem ali uma única vez. Então aqui o movimento, extensão do joelho, procuro fazer a extensão completa sem soco, para não agredir ligamento cruzado. Baixei a quilagem, percebo, modifiquei um pouco a quilagem, baixei e dou continuidade no exercício. Procuro manter um bom alinhamento, uma boa estabilização corporal, já me sinto mais competente em cuidar e controlar coordenativamente o exercício do que nas primeiras sessões de treinamento. Essa é uma questão evolutiva da técnica de execução e mantém bem esse alinhamento. Então percebo que a quilagem está maior, a extensão completa do joelho, sem soco no final da fase concêntrica, estabilização forte com membros superiores, para manter a pelve estável e fixa junto ao banco. Terminando essa sessão, terminando isso, me aproximando da falha, baixo um pouco a quilagem e vou para a execução novamente do exercício para manter um número de séries, como eu disse, um pouco maior, faço um pouquinho dropado. Terminei a primeira de puxada, faço a primeira de extensão de joelho, terminei a primeira de extensão de joelho, volto para a puxada, volto para a extensão de joelho, terminei o segundo micro rodízio de treinamento e aí passo para o terceiro micro rodízio de treinamento. Aqui eu vou trabalhar o tríceps testa, algumas considerações aqui para o tríceps testa. Percebam que um pé está no solo, dá para ver lá pelo espelho, e o outro está sob o banco fazendo uma flexão do quadril. Por que eu uso essa estratégia? Porque se eu colocar os dois pés no solo, como eu coloco no supino, devido ao posicionamento da resistência nesse ponto e eu estar com o tronco apoiado no banco, há uma tendência de hiperlordose bastante grande na minha execução. Para evitar essa tendência de hiperlordose, eu faço uma flexão de quadril. Também isso faz com que o meu reto femoral do lado esquerdo não fique alongado, levando também uma tendência de anteversão da pelve e acentuação da lordose lombar. Então a maneira que eu encontrei foi colocar um dos pés sobre o banco, flexão de quadril, tiro o alongamento, a insuficiência passiva de reto femoral, não tende, portanto, a anteverter a pelve. Por que não colocar os dois pés, por exemplo, sobre o banco? Porque quando eu coloco os dois pés sobre esse banco que nós temos na sala de TRP, a minha estabilidade de equilíbrio sobre o banco diminui bastante. Então eu preferi deixar um pé no solo e o outro pé sobre o banco. Isso me permite manter a curvatura da coluna vertebral, não anteverter a pelve, tem uma boa posição corporal e aí posso executar o tríceps testa. Com relação ao tríceps testa, a gente pode perceber também aqui, nós podemos observar que o braço não se encontra verticalizado, na verdade ele se encontra inclinado para trás,
e eu faço extensão completa do cotovelo sem tranco, sem soco no final do movimento, mas uma extensão completa do cotovelo. Com esse posicionamento glenumeral que eu me encontro aqui, mesmo que eu estenda completamente o cotovelo, eu não tenho um ponto de descanso na execução. Então é um trabalho tensional dinâmico, concêntrico e excêntrico o tempo todo sobre o tríceps braquial, devido ao posicionamento anotado de glenumeral. Eu sempre tenho um braço de momento da resistência, mesmo estendendo completamente o cotovelo, ou mesmo flexionando o cotovelo, eu sempre tenho um braço de momento de resistência para o tríceps braquial. Então não há ponto de descanso ao estender o cotovelo. Se eu houvesse executado, ou estivesse executando esse exercício com o braço verticalizado e estendendo completamente o cotovelo, sim, aí nós teríamos um ponto de descanso, certo? Essa questão de ponto de descanso eu discuti nos cursos do Treino em Foco, principalmente no curso de Biomecânica aplicada ao TRP, na escola Treino em Foco, os nossos alunos fizeram esse curso, estão adquirindo esse curso fazendo. Eu discuti bastante sobre essas questões do ponto de descanso, mostrei torque resistivo, torque motor do movimento e o braço de momento associado a diferentes exercícios TRP, inclusive o tríceps testa. Como é um exercício bastante isolado para tríceps, o sinergismo estabilizador não é tão intenso como nos outros exercícios. Percebam agora o pico cardíaco. Foi bem mais baixo que o exercício de stiff que eu mostrei e do extensor de joelho. Isso porque a musculatura sinergista aqui não é tão intensamente recrutada quanto nos outros dois exercícios, onde eu mostrei a frequência cardíaca. E o exercício é bastante isolado para tríceps braquial, que envolve uma massa muscular pequena. Se comparado ao stiff, a massa muscular motora do movimento é só tríceps braquial. Se comparado ao extensor de joelho, quadríceps com tríceps braquial, obviamente nós percebemos que o quadríceps tem um envolvimento muscular muito maior do que tríceps braquial. Então isso faz com que esse envolvimento de massas musculares, maior ou menor, venha a levar a uma menor precipitação cardíaca durante esse exercício, a um menor pico cardíaco durante o tríceps testa, que eu mostro agora no final do exercício. Fase concêntrica um pouquinho mais acelerada, fase excêntrica mais conduzida para ter um efeito sobre o trabalho muscular mais efetivo, e o pico cardíaco que eu vinha comentando mais baixo que os outros exercícios que nós analisamos, ok? Bom, terminado aí o tríceps testa, eu vou para um exercício de bíceps no banco inclinado, flexão de cotovelo bilateral no banco inclinado, e eu vou alternando o micro rodízio da mesma forma que eu fiz com os outros exercícios. Então terminei o tríceps, primeira série, vou para a primeira série do bíceps, terminei a primeira série de rosca de bíceps aqui inclinada no banco, vou para a segunda série do tríceps testa, terminei a segunda série do tríceps testa, volto para a segunda, última, derradeira série aí do flexão bilateral de cotovelo no banco inclinado. Né? Então isso é um sistema de micro rodízio que eu tenho aplicado aos meus treinamentos para não ter intervalo de descanso, para ganhar tempo com isso. Trabalhando nesse caso o sistema agonista-antagonista, tríceps e bíceps, né? Então sistema agonista-antagonista. Alto fluxo sanguíneo para a região do braço, devido ao envolvimento da face anterior do braço, agora nesse exercício, da face posterior do braço, no tríceps testa. Então há um grande fluxo sanguíneo para essa região, produz um pump interessante também. Obviamente, né, nós sabemos, eu não tenho um braço grande, longe disso, mas mesmo assim se produz um pump nesse treinamento. Obviamente, alguém que treine hipertrofia mais sistemático e tem um volume muscular de braço maior, ao fazer esse sistema agonista-antagonista, que eu estou aplicando nesse micro rodízio agora, vai ter um pump muito maior do que eu tenho pelo volume de braço, né, do volume muscular de braço. Meu perímetro de braço é bem pequeno, comparado a muitos praticantes aí no TRT. Então percebo que eu não flexiono completamente o cotovelo, e a ideia de não flexionar completamente o cotovelo é não entrar em ponto de descanso. Ao executar esse exercício dessa forma, se flexionado for o cotovelo completamente, eu poderia flexionar mais do que esse ponto, eu entro em ponto de descanso, então eu procuro perceber, está bem concentrado no exercício, no momento que eu estou fazendo uma flexão, que eu começo a perceber que a tensão muscular nos flexores do cotovelo diminui, bíceps braquial e braquial, um pouco aí do braquio radial, eu volto já na fase excêntrica, não permito entrar no ponto de descanso. O mesmo na fase excêntrica do movimento. No final da fase excêntrica, percebo que eu quase que estendo completamente o cotovelo, mas não o estendo completamente, pelo mesmo motivo.
para procurar evitar entrar exatamente no ponto de descanso. Eu me aproximo bem desse ponto de descanso, mas não entro exatamente no ponto de descanso, tá ok? Fase excêntrica bem conduzida, bem controlado o movimento, e fase concêntrica tentando fazê-la o mais forte possível. Sem entrar em ponto de descanso tanto na flexão quanto na extensão do cotovelo. Lembrando aqui, pessoal, que quem já nos segue aí, acompanha o Treino Foco, é a audiência do Treino Foco há mais tempo, já sabe que ponto de descanso, a gente já definiu isso em vários momentos no Treino Foco, não é que o músculo descanse, né? É que eu diminuo fortemente o torque resistivo contra o músculo e, portanto, diminuo fortemente a tensão gerada nesse músculo. Então a gente procura evitar, eu procurei evitar em alguns exercícios no meu treinamento, justamente para que não houvesse, nesses exercícios, uma diminuição significativa da tensão. Então o ponto de descanso é isso, não é que o músculo descansa, mas ele diminui de uma forma bastante agressiva a tensão sobre o músculo, devido ao braço de momento da resistência que diminui. Esse sistema do micro rodízio que eu apliquei agora para o tríceps testa e para o bíceps, eu discuti bastante ele no curso de emagrecimento nosso na Escola Treino em Foco. Mostrei bastante aí, discuti bastante com os alunos da Escola Treino em Foco sobre o sistema do micro rodízio, que é um sistema legal, porque ele tira completamente os intervalos de descanso, completamente não diria, mas o intervalo de descanso é simplesmente deslocar de um aparelho para o outro, um exercício para o outro. E tem uma boa ativação cardiovascular também. Como eu não dou pouco tempo de... praticamente não tenho tempo de pausa entre exercícios e entre séries, a frequência cardíaca sobe e oscila de uma forma elevada, mas sempre elevado. Então tem um trabalho cardiovascular também durante um sistema de micro rodízio. Eu apliquei bastante isso no sistema de emagrecimento e como eu viso agora baixar meu peso corporal também no treinamento, então eu estou procurando fazer treinamentos de TRP que também contribuam de uma forma significativa, já que eu não posso treinar muito intenso para gerar EPOC. Então eu treino no sistema do micro rodízio para tentar gerar um consumo forte de energia durante o exercício, elevar a frequência cardíaca, manter ela oscilando, subindo e descendo, mas em patamares elevados da minha zona alvo. Então o pessoal que está acompanhando a série sabe a minha zona alvo, já pode fazer uma leitura desses picos cardíacos, né? E agora aqui, como vocês estão percebendo, eu estou aqui no meu último micro rodízio. Eu tenho 4 micro rodízios ao longo do treino. Então agora no meu último micro rodízio eu vou trabalhar com abdominais, abdução de ombro e abdução de quadril. Exercícios bem pontuais, assim, para regiões pontuais que eu tenho que fortalecer. Então aqui o abdominal, como vocês perceberam, eu começo com o abdominal com rotação, percebam aí, flexão tóraco-lombar da coluna vertebral e uma rotação associada, para intensificar o trabalho de oblíquo externo e oblíquo interno. Nesse caso, como é uma rotação, oblíquo externo, percebam bem, nesse caso, oblíquo externo do lado esquerdo e oblíquo interno do lado direito estão sendo ativados para o movimento rotatório. Além, obviamente, do reto abdominal, porque é uma flexão com rotação. Como eu expiro durante a fase concêntrica do movimento, então expira, inspira. Expira, inspira. Eu aciono fortemente também transverso abdominal durante o exercício, porque o transverso abdominal é um músculo expiratório forçado durante a ventilação. Então, como eu expiro a cada fase concêntrica, eu aciono também de uma forma interessante aí o transverso do abdômen. Então, vocês podem perceber que não há flexão do quadril. Então, há um pequeno acionamento do ilho psoas aqui para estabilizar a pelve, já que o reto abdominal é um retroversor pélvico, o ilho psoas é um anteversor pélvico. A ação do ilho psoas aqui é para evitar que o reto abdominal, uma vez acionado durante o exercício, venha a retroverter a pelve, né? Então tem um acionamento aí menor de flexor de quadril. Eu não faço a flexão do quadril. Percebam bem que é uma flexão só tóraco-lombar da coluna vertebral. Então a ideia é trabalhar parede abdominal. Reto abdominal, oblíquo interno, oblíquo externo, de ambos os lados, obviamente, e transverso abdominal. Por isso até o encaixe da respiração e a angulação máxima sem tirar a lombar do solo para garantir que eu não acione de forma dinâmica os flexores do quadril. A ideia é parede abdominal. E como é um micro rodízio, um outro detalhe importante, perceba que a distância entre queixo e peito ela não se altera durante o exercício, evitando aí um trabalho dinâmico da musculatura anterior do pescoço. Há um trabalho isométrico, não tem como se evitar esse trabalho da musculatura anterior do pescoço, devido ao peso da cabeça, tem que ser sustentado com a tração gravitacional, a musculatura anterior do pescoço atua isometricamente estabilizando. Mas não há um trabalho dinâmico, a distância entre o queixo e o peito se mantém a mesma, garantindo, portanto, que não há um trabalho dinâmico dessa musculatura. Ou seja, não é um pescoçal, como eu brinco, e sim um abdominal. Então vejam bem, agora nesse micro rodízio eu altero o abdominal com o exercício de abdução glenomeral.
Ao observar a minha execução, muitos de vocês podem estar se questionando, pô, mas o João passa do ângulo dos 90 graus, o João roda também as escápulas, o João não está fazendo um trabalho isolado para deltoide. Realmente não estou e não é meu interesse fazer um trabalho isolado para deltoide. O ritmo escapulomeral é o mais importante aí do que eu quero fazer. Por quê? Porque, de novo, a mesma explicação da especificidade. Toda vez que eu vou atuar com movimentos de abdução glenumeral na prática esportiva, haverá uma rotação superior associada à abdução. Então, por exemplo, eu faço a abdução no plano coronal glenumeral. Durante essa abdução, uma rotação superior, uma rotação lateral das escápulas. Na minha prática esportiva, então, esse ritmo escapulomeral eu procuro executar também nos exercícios. Então essa é a justificativa. Não pretendo isolar, tem um trabalho dinâmico também de trapézio superior, trapézio inferior e serrátil para rodar superiormente a escápula. Sim, tem. Não busco também fazer esse trabalho conjunto, então já com os trapézios, fazendo a rotação superior das escápulas, junto com a abdução glenumeral produzida por deltoide e supraespinhal, né, nesse movimento. Então essa é a ideia. Percebam que eu não abduzo completamente o ombro e nem aduzo completamente o ombro ao lado do corpo, porque isso me levaria novamente a pontos de descanso, onde a tensão muscular cairia de uma forma mais expressiva devido à diminuição dos braços de momento, de resistência. Então eu procuro não abduzir completamente, nem aduzir completamente. Isso eu trabalho com a visão no espelho e trabalho também com a percepção de esforço. Se eu sempre estiver, como eu procuro fazer, focado na execução do exercício, completamente concentrado na execução do exercício, eu começo a perceber, tanto no final da abdução quanto no final da adução glenumeral, momentos em que essa resistência ao meu músculo diminui de uma forma bastante agressiva, os pontos de descanso. E estando concentrado nisso e percebendo isso, quando eu percebo que o movimento está perdendo aquela tensão forte, eu volto a inverter o movimento. Então, estou fazendo a abdução, por exemplo. Percebi que estou perdendo a tensão forte, percebi isso, volto a fazer a fase excêntrica. E na fase excêntrica, no final dela, percebendo que a tensão está diminuindo de uma forma expressiva, volto a fazer fase concêntrica do movimento. Então, muito induzindo ao enfoque no exercício, a percepção de resistência ao exercício e também o apoio visual do espelho, né? Então, terminei o exercício abdominal, vou só deslocamento diretamente para a abdução de ombro, ok? E aí, nesse micro rodízio, eu rodo com 3 exercícios fazendo a abdução de quadril na cadeira. Então, esses 3 exercícios aí é o meu quarto micro rodízio que eu executo. E agora aqui na cadeira, estabiliza bem o corpo, o maquinário ajuda bastante a estabilização e faço uma abdução de quadril. Você pode estar se perguntando, por que esse exercício de abdução de quadril? Porque, mais uma vez, nos esportes que eu pratico, tem muito deslocamento lateral. Eu tenho que fazer muitos deslocamentos laterais, principalmente na areia, para o futevôlei, para se locomover. E isso, obviamente, são abduções e aduções de quadril. Então, é uma região muscular que eu já tive lesão. Então, estou buscando aqui um fortalecimento dessa região. Tive lesão em outros momentos, né? E eu necessito de um fortalecimento para abduzir bem o quadril para fazer esse deslocamento lateral. Além do que, glúteo médio e glúteo mínimo que estão sendo trabalhados aí são fundamentais para a estabilização da pelve durante a marcha, durante a corrida, durante o salto. Então eu preciso dessa musculatura forte para sustentar bem os movimentos depois de corrida, deslocamento, tiros de velocidade, saltos que eu faço na prática esportiva. Então é uma musculatura importante. O agachamento eu continuo fazendo, só que nesse treino eu não fiz o agachamento. E um outro treino, depois futuramente eu gravo e mostro para vocês como eu estou trabalhando com o agachamento. Com peso bem leve, para não jogar muita carga na minha coluna, que quem está acompanhando a série já viu os vários problemas que eu tenho da coluna vertebral, tá certo? Minhas espondilolistese, além das minhas discopatias, né, de coluna vertebral e além da última lesão aí de processo transverso. Bom, pessoal, esse é o meu treino atual de TRP. Eu não sei muito bem quando que esses vídeos aqui, essa videoaula vai ao ar. Talvez ela já vá ao ar depois que eu já estou mais evoluído. Mas de qualquer forma, dá para acompanhar minha primeira sessão TRP a essa sessão TRP. Aí teve um intervalo mais ou menos de 1 mês e meio entre a primeira sessão e essa sessão que eu gravei e discuti hoje com vocês, tá ok? Então eu uso muito a questão do micro rodízio, como vocês viram. Enxuguei completamente os intervalos de descanso. Há uma elevação da frequência cardíaca, ela não baixa muito porque não tem muito intervalo de descanso.
O micro rodízio tem uma contribuição legal, então, para essa ativação cardíaca. Para o gasto energético, não trabalho com repetição máxima, a quilagem não está absurdamente alta para o meu nível de força. Não estou com repetições máximas por série. Em alguns exercícios me aproximo um pouco disso, em outros nem tanto. E esse é o meu treinamento que eu venho executando agora. Fiz uma pequena análise dele aqui para vocês. E está aí para vocês analisarem também em comentário. Mas o principal que eu gostaria que vocês analisassem é a questão da evolução, né? E complementando, nesse momento eu me encontro já fazendo trabalho de corrida, então existe o trabalho de corrida também paralelo. E semana que vem já começa o meu primeiro treino de futebol, parte de fundamento. Já me sinto assim confortável para começar a treinar fundamento no futebol e começar a fazer uns treinamentos já intervalados também de corrida e não de trote e caminhada como eu tenho feito. Tá ok? Muito obrigado pela paciência se você acompanhou o vídeo até agora. A ideia dessa série é tornar ela o mais informativo possível e foi o que eu fiz na análise dos exercícios. Tá ok? Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço e a gente se vê nas próximas videoaulas do Treino em Foco.